E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Eu já trouxe alguns vídeos aqui no canal falando sobre carros dos anos 70 da Fórmula 1, mas os vídeos que eu trouxe até agora nessa sessão foram trazendo carros feios, estranhos, projetos esquisitos, pois foi ali nos anos 70 a década em que os engenheiros, os projetistas mais trabalharam tentando buscar soluções aerodinâmicas para os carros, recursos aerodinâmicos que fossem eficientes para gerar uma boa performance no conjunto. E aí acabaram surgindo projetos bem estranhos e esquisitos. Mas nós também tivemos alguns carros na década de 70 que chamaram a atenção por sua beleza nas pistas. E é sobre esses carros aí o nosso top 5 de hoje. Os carros mais bonitos da década de 70 da Fórmula 1. Para começar, nós vamos lá para o início dos anos 70 para trazer um carro que chamou bastante atenção nas pistas, ali no início da década, não só por sua beleza, mas também por sua performance. Buscou várias vitórias enquanto esteve presente nas pistas da Fórmula 1 e chegou a um título mundial. E eu tô falando do Tyrrell 006, o carro azul que deu o terceiro título mundial para o escocês Jack Stewart na Fórmula 1. Em uma época onde os projetistas ainda buscavam entender os elementos aerodinâmicos que davam melhor performance para os carros, o Tyrrell 006 surgiu como um modelo bem à frente do seu tempo. Já trabalhava bem o fluxo de ar, tanto pela superfície da carenagem, quanto pela parte interna e parte inferior do carro, e esse desenho feito para otimizar a passagem de ar pelo conjunto acabou deixando o projeto do carro em um estilo muito bacana. Ele não era todo quadrado, como eram os carros ali do início da década, que já começavam a utilizar desses elementos. E também não tinha aquela carenagem exagerada, aquela carenagem enorme, como tinham boa parte dos carros que já começavam a utilizar esse tipo de projeto mais aerodinâmico ali no início da década. Ficou um conjunto bem bacana e que chamava bastante atenção nas pistas, também por sua cor azul, que já era sua assinatura ali no início da sua vida dentro da Fórmula 1, os primeiros anos da Tyrrell na Fórmula 1. O Tyrrell 006 foi desenhado pelo projetista Derek Garner, era impulsionado por um motor Ford Cosworth V8, estreou nas pistas no Grande Prêmio do Canadá de 1972 e fez sua última aparição no Grande Prêmio da França de 1974. Disputou um total de 23 grandes prêmios em sua história dentro da Fórmula 1, vencendo 5 provas e fazendo 3 pole positions. Ficou muito conhecido por ser o carro do tricampeonato mundial do escocês Jack Stewart, e o último carro pilotado pelo escocês antes da sua aposentadoria das pistas. O Jack Stewart se aposentou no final da temporada de 1973, após conquistar o seu terceiro título mundial, pilotando o 006. Mas esse carro também ficou marcado, aí negativamente, por ser o carro que era pilotado pelo francês François Cévert, o companheiro de equipe do Jack Stewart na Tyrrell, no dia em que ele sofre o acidente que acaba tirando a sua vida, no Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1973. O segundo carro da nossa lista de hoje é um carro brasileiro. Foi o primeiro carro brasileiro a entrar nas pistas da Fórmula 1 para disputar uma prova. O FD01, o carro da equipe Copersucar do início da temporada de 1975. E eu não acho esse carro um dos mais bonitos dos anos 70. Na minha opinião, esse carro é um dos mais bonitos de toda a história da Fórmula 1. Eu gosto muito do desenho desse carro. O FD01 foi projetado para ser o carro da Copersucar para a temporada de 1975. Chama bastante atenção pelo desenho aerodinâmico do conjunto. O bico do carro baixo com a asa elevada, que é bem diferente do padrão que as equipes utilizavam ali naquele período. O espaço para o fluxo de ar que passa por baixo da asa e cruza por cima do nariz é um espaço mais fluido e direcionado. Lembrava um pouco o bico do carro da Ferrari de 1974. E o que eu acho muito bonito nesse carro é a abertura do habitáculo do piloto num desenho circular que se junta com a abertura da entrada de ar do cofre do motor, acima da cabeça do piloto. Esse desenho dessa parte superior do carro, em formato circular, que junta com o cockpit, e a continuação da carenagem que vai até a parte traseira do carro, passando por baixo da asa traseira, deixaram esse conjunto muito bonito. É um projeto de um carro futurista, muito à frente do seu tempo, ali para aquela época, e um desenho que se destacava demais em relação aos demais carros do grid. E claro, a cor prata desse carro, com o logo colorido da Copersucar passando pela lateral, dava um destaque muito bacana. Dava nítida impressão de velocidade quando
quando o carro passava pela pista. O FD01 foi projetado pelo brasileiro Ricardo de Villa, era impulsionado por um motor Ford Cosworth V8 e foi pilotado pelo brasileiro Wilson Fittipaldi no Grande Prêmio da Argentina de 1975, a primeira prova da temporada. Deu apenas 12 voltas na pista nessa primeira prova, até Wilson se envolver num acidente e abandonar a corrida. A partir da segunda corrida daquele ano, o Grande Prêmio do Brasil, a Copersucar já colocava nas pistas o FD02, que era parecido com o FD01, mas não era tão bonito, na minha opinião. Outro carro que foi pilotado por um brasileiro ali nos anos 70 e que na minha opinião é um dos mais bonitos da década é o Brabham BT44B, o carro que o José Carlos Patti conquistou a sua única vitória na Fórmula 1 no Grande Prêmio do Brasil de 1975. O Brabham BT44B foi o carro projetado pela Brabham para a disputa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1975. Era um carro que seguia o modelo mais padrão ali da época, dos carros que utilizavam a carenagem inteiriça. Mas as linhas do BT44B eram linhas melhor desenhadas, mais harmônicas, deixavam o desenho do carro bem mais bonito do que os demais carros que também utilizavam a carenagem inteiriça. E o que mais chama atenção nesse carro é a programação visual, a carenagem branca com as faixas da Martini, que era a marca do patrocínio master da equipe ali naqueles anos. Essa programação visual aí da Martini sempre chamou muito atenção em todos os carros em que a Martini colocou o patrocínio master, tanto na Fórmula 1 quanto em outras categorias, e em várias épocas diferentes na história do automobilismo. Sempre ficavam carros muito bonitos, os carros brancos com as faixas da Martini. O BT44B foi projetado pelo nosso já conhecido Gordon Murray, era impulsionado por um motor Ford Cosworth V8, estreou no Grande Prêmio da Argentina de 1975 e fez a sua última prova no Grande Prêmio da Itália de 1976. Conquistou 2 vitórias, sendo uma delas com o José Carlos Patti e a outra com o argentino Carlos Reutemann, além de uma pole position, também conquistada pelo José Carlos Patti, no Grande Prêmio da África do Sul de 1975. O penúltimo carro da nossa lista de hoje também é um carro vitorioso dentro da categoria, também buscou várias vitórias e chegou a um título mundial, além de ser um carro muito lembrado pelos fãs da Fórmula 1 até os dias de hoje. Eu tô falando da Ferrari 312 T2, ou a Ferrari do Niki Lauda, que o Lauda fez um campeonato espetacular em 1976 e conquistou seu segundo título mundial no ano seguinte, em 1977. A Ferrari 312 T2 não é um modelo que foi projetado do zero, é o resultado das melhorias implementadas em cima da 312T, o carro da Ferrari de 1975, que a Ferrari acabou utilizando até o início de 1976. O que chama bastante atenção nesse carro são as entradas de ar, que foram implementadas na frente do cockpit, com aberturas na carenagem, que direcionam o fluxo de ar ao redor do cockpit, ao redor do habitáculo do piloto, para a parte traseira do carro. E essas entradas de ar se destacaram bastante em cima do desenho desse carro. E o que ficou legal ali também são as faixas que cruzam pelas laterais do carro. As faixas em verde, branco e vermelho, nas cores da Itália, que cruzam toda a extensão do carro, da frente do cockpit até a parte traseira. Essas faixas nessa posição, ali em cima daquele carro vermelho, ficaram muito bacanas. Davam uma nítida impressão de movimento quando esse carro passava em alta velocidade na pista. E deixou o desenho do carro muito legal. O 312 T2 foi desenhado pelo engenheiro italiano Mauro Forghieri, era impulsionado por um motor flat 12 cilindros da Ferrari, o que influenciava bastante no desenho do carro, pois acabava deixando a parte de trás num perfil bem baixo, e isso também era um destaque dessa Ferrari. Entrou nas pistas pela primeira vez no Grande Prêmio da Espanha de 1976 e se despediu das pistas no Grande Prêmio do Brasil de 78. Conquistou 8 vitórias no decorrer da sua história dentro da Fórmula 1, sendo 6 delas com o Niki Lauda e 2 com o Carlos Reutemann, além de ter feito 5 pole positions. Levou o Niki Lauda ao seu segundo título mundial em 1977, mas acabou ficando mais conhecido no mundo da Fórmula 1 por ser o carro do acidente do Niki Lauda no Grande Prêmio da Alemanha de 1976. Aquele grave acidente que o Niki Lauda sofre e fica no meio das chamas, onde ele quase perde a sua vida, mas acaba retornando para as pistas pouco tempo depois. E o último carro da nossa lista de hoje é com certeza o carro mais pedido pela galera
que me pede para trazer os carros mais bonitos dos anos 70, que é a icônica Lotus 72. Mais especificamente, a Lotus 72D. A Lotus que levou o brasileiro Emerson Fittipaldi ao seu primeiro título mundial na Fórmula 1. É um carro extremamente importante para a categoria, um carro que levou muitas inovações para a Fórmula 1 e criou tendência para a sequência da história da categoria. Carro com um perfil bem mais baixo, mais aerodinâmico e que já começava a definir o modelo dos carros de Fórmula 1 que seriam utilizados dali para frente, se estendendo no decorrer de todas as décadas, até os dias de hoje. O nariz mais baixo, com asa dianteira, os side pods nas laterais já sendo utilizados para refrigeração, entrada de ar em cima da cabeça do piloto, na posição do Santo Antônio, elementos que até hoje são utilizados no padrão dos carros que são levados para as pistas. E claro, o grande destaque que marcaria a época dentro da categoria e transformaria a Lotus em uma das equipes mais icônicas da Fórmula 1, a programação visual preta e dourada, com o patrocínio da John Player Special. Essa programação visual é unanimidade. Desde os carros da Lotus no decorrer da década de 70 até os carros de meados dos anos 80, sempre que a Lotus levou os carros com a programação da John Player Special, foram carros com uma beleza admirável e estão dentre os mais bonitos da história da Fórmula 1. Esse desenho da Lotus 72 foi ideia do projetista Maurice Philippe. Era impulsionado por um motor Ford Cosworth V8, estreou nas pistas no Grande Prêmio de Mônaco de 1971 e encerrou suas atividades no Grande Prêmio da África do Sul de 1973. O 72D conquistou 7 vitórias no decorrer da sua passagem pela categoria, todas elas com o brasileiro Emerson Fittipaldi, além de 4 pole positions. E claro, levou o Emerson à conquista do seu primeiro título mundial na Fórmula 1 no ano de 1972. E esse foi o nosso top 5 de hoje, dos carros mais bonitos dos anos 70. Conto com as sugestões de vocês aí nos comentários para nós relacionarmos mais alguns modelos que também foram carros bonitos, colocados nas pistas lá na década de 70, para eu fazer uma parte 2 com esse tema e trazer aqui para o canal. Se curtiram o vídeo, não esqueçam do like e de compartilhar com a galera, e nós vamos nos falando na sequência. Um grande abraço para todo mundo, até mais!